Oi gente, na videoaula de hoje eu vou explicar um pouco sobre minorias nacionais e conflitos que acontecem devido a essas minorias. Quem quiser acompanhar no livro para melhor entender e analisar melhor os mapas, esse conteúdo está na página 364, 365 e 366 do módulo 2, tá bom? É melhor vocês pegarem aí e acompanhar os mapas que vocês vão compreender melhor um pouco o que eu estou falando. Esses conflitos de minorias nacionais acontecem devido a vários fatores. Pode ser, por exemplo, que uma cultura que existe em diversos países, elas não se identificam com o governo. Pode ser porque existem duas culturas e elas não conseguem se dar muito bem entre elas, o convívio. E aí cada conflito acontece por um motivo diferente, a gente vai entender isso agora. O primeiro que eu coloquei aqui é o povo Kurdistão. O povo curdo, os curdos, eles têm a sua própria cultura, a sua próprio modo de desenvolver a economia. E eles habitam na região da Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão. Eles reivindicam a criação de um Estado nacional, ou seja, a criação de um país onde eles possam ter um governador, um presidente só, que possa defender os direitos dos curdos. E para isso, eles reivindicam, por exemplo, um pedaço da Turquia, um pedaço do Irã. Você vai estar aí com o seu livro, você vai ver o mapa, você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando. Cada pedaço deles, eles querem que esses países cedam para eles criar o seu Estado Nacional. E eles não possuem um território autônomo. Por exemplo, o povo curdo que está na Turquia tem que obedecer as regras e as leis impostas pela Turquia. Da mesma forma, quem está no Irã tem que obedecer essas regras e etc. E aí eles reivindicam a criação de um Estado Nacional. Por isso que tem conflitos, tem protestos, tem grupos separatistas que reivindicam isso. O próximo é a questão da Chechênia. Ela integra uma parte da Rússia. No ano de 1991, quando a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegrou, a Chechênia declarou independência. Só que a Rússia, ela não vai aceitar isso muito bem. E aí, quando eles declaram independência, a Rússia manda suas tropas militares para a região da Chechênia e aí começa a acontecer o conflito armado, conflito ideológico, que se sobressai até hoje, tá bom? Até hoje tem ataques e conflitos extremamente violentos. Por quê? A Chechênia se declarou independente, mas a Rússia não aceita e quer reivindicar seu território de volta. O próximo é a questão da Palestina. A Palestina é uma questão muito antiga e um conflito muito antigo entre árabes e israelenses pelo território da Palestina, que fica entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O que aconteceu nesse conflito e por que ele existe até hoje? Inicialmente, lá há muitos anos atrás, a região era habitada pelos israelenses. E aí, em um conflito, eles acabaram se dissipando por toda a Europa devido a eles ter perdido esse conflito. Então, os árabes começaram a habitar essa região. O que aconteceu? Com o passar dos anos, os israelenses queriam voltar para a sua região, porque eles acreditavam que aquela região era a região da Terra Prometida. Só que os árabes não vão aceitar isso muito bem. Aí teve muitas partes da história que explicam isso. Teve intervenção da ONU, criação do Estado de Israel, e eles não aceitaram, os árabes não aceitaram isso, e esse conflito se sobressai até hoje. Até hoje eles não resolveram essa questão. Aí no mapa de vocês tem a divisão feita pela ONU, onde eles dividiram uma parte para os árabes, outra parte para os israelitas. A única parte que não foi dividida foi a cidade de Jerusalém. Essa se tornou independente e não foi dividida nessa questão da Palestina. Mas esse conflito existe até hoje. A gente vê muitos nos noticiários quando eles entram em conflito por causa disso, etc. Região do conflito do Tibete. O Tibete ele fica localizado no leste da China e eles reivindicam a independência do governo chinês. Por quê? Eles possuem a sua própria cultura, os seus próprios hábitos, e eles não se identificam com a cultura chinesa, então eles pedem independência em relação a isso. E atualmente ocorre
vários protestos e conflitos do pessoal do Tibete contra o governo chinês, mas a China se sobressai e consegue controlar esse povo e consegue ter ainda o controle sobre essa região do Tibete, tá bom? A Catalunha e o País Basco, que a gente vai mais para a região da Europa. A Catalunha é uma região bastante rica da Espanha. E aí o que eles falam? Que eles não precisam da Espanha para conseguir desenvolver sua economia, sua própria cultura, por isso eles pedem independência. O País Basco, eles possuem uma marcante identidade nacional. Eles possuem bastante união, possuem bastante... a nação deles é muito forte, a economia é muito fortificada e eles também reivindicam a independência da Espanha por causa disso, porque economia e cultura são questões bastante marcantes nessa região. Existem conflitos, mas não são tão intensos assim. Existem protestos que reivindicam a independência, mas não é nada muito sangrento, tá bom? E por fim, a questão da Irlanda. A Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Há um tempo atrás aconteceu um conflito entre o catolicismo e o protestantismo na Irlanda. Os católicos ficaram com a região sul e os protestantes com a região norte. E eles tiveram vários conflitos sangrentos em relação a isso. Tudo por conta da religião. Um não aceitava a religião do outro. Até que chegou um momento onde a Irlanda do Norte eles começaram a reivindicar sua independência em relação à Irlanda do Sul. Mas eles falam só a Irlanda do Norte contra a Irlanda, tudo bem? Essa foi a videoaula de hoje. Tem tarefa lá na secretaria em relação a essa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as tarefas. Qualquer dúvida é só falar comigo. E se você viu esse vídeo até aqui, coloca um ok nos comentários aqui embaixo. Um beijo, até mais.